Este é o Jornal da Manhã, são 8h10. Repita. 8h10. Muito bem, o Supremo Tribunal Federal já tem 4 votos por brecha à reeleição de Maia e Alcolumbre. E apesar do veto da Constituição, os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes votaram a favor da reeleição no Legislativo. E para falar mais sobre esse drible, gentilmente nos atende o senador pelo Podemos do Paraná, Oriovisto Guimarães. Senador, muito bom dia ao senhor. O que pode ser feito, senador, diante dessa decisão? E na avaliação do senhor, o senhor acredita que o Supremo vai barrar essa possibilidade? Ainda há essa esperança? Muito bom dia ao senhor. Muito bom dia, Marcelo. Muito bom dia, Kalina. Muito bom dia aos ouvintes. Olha, como grande parte dos parlamentares brasileiros, eu estou estarrecido, surpreso. Surpreso eu não diria, porque eu já esperava mais ou menos isso do Gilmar Mendes, do Lewandowski, do Toffoli, mesmo do novo ministro, não é? O Cássio Nunes. Nós já esperávamos alguma coisa desse tipo. Olha, definitivamente o Supremo está se arrogando ao poder de constituinte e fazendo reescrevendo a Constituição, porque isso não significa interpretação, isso significa mudar a Constituição. O ministro Gilmar Mendes escreveu 44 páginas de um parecer para dizer que é vedado significa é permitido. Eu acho que se nós perguntarmos ao ministro Gilmar Mendes uma interpretação dos 10 testamentos, ele vai conseguir demonstrar claramente que aquele mandamento que diz não matarás, quer dizer matarás sim, sempre que tiver vontade. É incrível. O submundo da política resolveu sair dos porões, da escuridão, e às claras afrontar o povo brasileiro, afrontar qualquer resquício de racionalidade e de decência e rasgar a Constituição. Oi, senador, bom dia. Eu li um texto que o senhor divulgou em que o senhor usa os termos asfixiar a Constituição e a palavra golpe, já que não existe, de fato, uma interpretação para esse trecho da Constituição, correto não seria mudá-lo por meio de uma PEC? Claro. Inclusive existe a senadora Rose de Freitas, há cerca de 60 dias atrás, a pedido do Davi Alcolumbre, propôs uma PEC para alterar a Constituição e permitir a reeleição. O Davi Alcolumbre não teve nem coragem de apresentar isso no plenário, porque ele sabia que ia ser rejeitado. Mas esse seria o caminho correto. Esse seria um caminho que, se aprovada no Senado, aprovada na Câmara pela absoluta maioria, isso poderia ser feito. Mas isso não foi nem tentado, porque os autores, os interessados, que são o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, sabem muito bem que isso não passa no Parlamento brasileiro. Agora, senador, nos bastidores o que se comenta é o seguinte: a CPI, da toga, que não foi, que ficou ali, esse pedido ficou com o Davi Alcolumbre, então seria uma forma aí do Supremo retribuir com essa decisão. De fato, existe verdade nisso, senador? Olha, é impossível, Marcelo, eu não tenho provas para te afirmar que é isso ou que não é isso. Realmente essa conversa existe, mas é uma tolice, porque a maioria do Congresso não quer a CPI da Lava Toga, a maioria entende que isso iria realmente desestabilizar o nosso país, que já está muito confuso. Eu fui um que assinei a CPI da Lava Toga, mas eu entendo realmente que o momento é muito difícil, mas coisas como essa que o Supremo está fazendo fazem com que aqueles que não queriam a CPI da Lava Toga passem a desejá-la, porque é um absurdo, é uma coisa escandalosa o que estão fazendo. Felizmente, nós já temos 2 votos dizendo o contrário, o ministro Marco Aurélio teve um voto brilhante, a ministra Carmen Lúcia também, e nós temos ainda mais 4 ministros que não votaram. Talvez a gente tenha um empate, talvez esse empate seja decidido pelo presidente. Nós temos que aguardar, para ver o que vai acontecer.
Mas esses 5 primeiros que votaram foi uma coisa absurda, né? O voto do Caixa, então, é como se ele tivesse ido lá conversar com o Bolsonaro, como é que o senhor quer que eu vote? Porque o Bolsonaro não gosta do Davi, aliás, gosta do Davi e não gosta do Maia. Então ele fez exatamente aquilo que ele tem que fazer para agradecer a nomeação para o Supremo. E é justamente sobre isso que eu quero perguntar para o senhor senador. A gente vê que a ala militar e tanto Cássio Nunes, eles defendem a reeleição de Davi Alcolumbre, mas alegam que Maia não deve se reeleger na mesma legislatura, já que está na casa desde 2016. O que o senhor acha disso? Olha, Karina, é assim, veja, o que caracteriza uma ditadura? É que o ditador não tem data para sair do poder. O que caracteriza uma democracia? É a rotatividade do poder. Seja quem for o presidente, segundo a Constituição, por mais que ele goste do poder, por mais que ele goste dos jatinhos da FAB, por mais que ele goste da mansão na beira do lago, a Constituição tem uma data que diz, a partir de tal dia, você não é mais presidente, haverão eleições, e outro cidadão será eleito presidente. Isso de alguns no poder dizer, não, um pode, outro não pode, é rasgar a Constituição. É dizer, quem eu gosto, quem trabalha a meu favor, pode ficar. Quem não concorda comigo, quem tem opinião que às vezes conflita, às vezes concorda, que seria o caso do Maia, esse não pode ficar. Quer dizer, nós estamos rasgando a Constituição e substituindo a Constituição por vontades pessoais, por interesses menores de pessoas. Quer dizer, isso é um desrespeito total ao povo, à Constituição e à própria democracia. Realmente é asfixiante. E o que a gente pode esperar, se isso de fato acontecer, sobre o respeito à Constituição no futuro? As piores coisas possíveis, porque se você rasga a Constituição quando se trata da reeleição do presidente do Senado, do presidente da Câmara, qual é a garantia que nós temos que ela não será rasgada também quando se tratar de uma terceira reeleição do presidente da República ou de uma nova reeleição do presidente do Supremo? Se rasga para um poder, pode rasgar para outro. O que aconteceu na Venezuela? Foram mais uma eleição, mais uma eleição, mais uma eleição. Por que o Maduro está no poder até hoje? Ele foi reeleito todas as vezes. Ele mudou o próprio Congresso, ele fez um outro Congresso, mantém a aparência de democracia, mas não é mais democracia. Essa é uma maneira de matar a democracia, de asfixiar a democracia. Reeleições, reeleições, reeleições e eternizar determinadas pessoas nos seus cargos, nos seus poderes. Agora, senador, a gente sabe que em razão da pandemia não existe aquele expediente tradicional, né, em Brasília, todos os senadores lá em Brasília e também os deputados, ainda os trabalhos são, grande parte ainda são virtuais, né? Mas qual que é o sentimento aí em relação aos colegas do senhor? Ao que parece, Davi Alcolumbre teria uma grande chance mesmo dessa reeleição no Senado, já Rodrigo Maia teria dificuldade no plenário da Câmara para conseguir os votos necessários. É por aí o sentimento hoje, senador? Olha, a análise que eu faço é o seguinte: o Davi Alcolumbre, enquanto despachante, vamos dizer assim, enquanto resolvedor de problemas dos senadores, foi um bom presidente. Então eu, como senador do Paraná, se tivesse qualquer questão relativa ao meu estado, uma verba necessária, um aval necessário ao governo do estado do Paraná, coisa que o valha, o Davi certamente, com muita presteza, me atenderia. Ele atendeu assim a todos os senadores. Então ele é uma pessoa bem conceituada junto aos senadores por esses serviços que todo senador quer. Não é? Isso não se trata de corrupção, não tem nada de errado nisso, é normal. O senador quer levar uma verba para o estado dele, o senador quer que enfim, as necessidades dos seus estados. Afinal, nós somos representantes dos estados junto à União. Não é? É papel do senador fazer isso, defender o seu estado. Nesse sentido, o Davi trabalhou muito bem e é muito bem visto por isso. Ele tem a gratidão da maioria dos senadores por esse trabalho dele. Mas isso não autoriza rasgar a Constituição. Quando começou essa história dele querer fazer essa manobra toda, conversar com o ministro do Supremo,
o PTB entrou com esse pedido porque foi um pedido do Davi pelas mãos do PTB, aquilo não foi um pedido do PTB de verdade. Então, quando começou essa manobra, inúmeros senadores que eu converso, embora gostem muito do Davi, embora não tenham nada contra o Davi, dizem claramente: nós não aceitamos essa manobra. Se tivesse uma emenda constitucional, até poderíamos discutir, mas por interpretação do Supremo, rasgando a Constituição, em hipótese alguma votaremos no Davi. Então eu acho que se essa manobra esdrúxula passar no Supremo, o Davi tem pouquíssimas chances de se reeleger. Muitos senadores ficarão contra, não por tudo que ele fez enquanto presidente, se bem que nos últimos 6 meses ele não apareceu mais lá no Senado, ele só está cuidando da reeleição, ou melhor, da eleição do irmão dele lá no Amapá, né, que é candidato a prefeito lá da capital. Então, nas conversas que eu tenho tido ultimamente, muitos partidos, inclusive o MDB, o próprio PT, outros partidos que sempre estiveram muito junto com ele, estão agora dizendo que se passar essa afronta à população brasileira, que é essa interpretação que alguns ministros do Supremo estão fazendo, que eu espero que não prospere, se isso passar, o Davi terá grandes dificuldades de se reeleger. Certo. No Supremo nós temos aí o placar 4-2, ainda são 11 ministros, né, como o senhor falou. Então há uma expectativa ainda que o Supremo possa impedir. O senhor acredita que os demais votos aí que estão abertos, eles podem, de fato, aí barrar essa possibilidade, tanto a Maia quanto ao Alcolumbre? Eu espero que sim. Eu espero que sim, para o bem do Brasil, para o bem da reputação do Supremo. É um escândalo o parecer do Gilmar Mendes. É um escândalo. Qualquer criança que lê aquela Constituição sabe que não se pode interpretar alguma coisa tão clara. É vedada a reeleição, está escrito, artigo 57, parágrafo 4º. Qualquer um que lê aquilo não admite interpretação. Não é? E agora fazem essa brincadeira. É um jogo político, é um desvio da função do Supremo, é rasgar a Constituição, é a desmoralização do Supremo se isso passar. Não acredito que passe. Acho que, mesmo que seja por 6-5, o Supremo decidirá pela impossibilidade da reeleição. Eu espero, com muita fé, que isso aconteça. Muito bem, agradecemos o senador Oriovisto Guimarães, senador do Podemos do Paraná, falando a respeito dessa discussão no Supremo Tribunal Federal. Senador, muito obrigado, bom dia ao senhor. Bom dia, muito obrigado a vocês.